o coração acelerado como se estivesse fugindo de um crime. Ele havia acabado de beijar Miguel no corredor vazio, um beijo impulsivo que surgiu de meses de olhares trocados e conversas sussurradas, mas agora o pânico consumia ao imaginar se alguém os tinha visto. E então, o telefone tocou. Era sua mãe, gritando que um vizinho os havia filmado e enviado o vídeo para a família inteira. João parou no meio da calçada, a água escorrendo pelo rosto misturando-se às lágrimas que ele tentava conter. Como aquilo podia ter acontecido? Ele sempre fora cuidadoso, mantendo sua atração por homens escondida atrás de uma fachada de heterossexualidade perfeita, frequentando missas com a família conservadora e fingindo interesse em namoradas que nunca existiram. Mas Miguel, com seu jeito livre e assumido, havia penetrado em suas defesas como uma brisa fresca em uma janela trancada. Eles se conheceram na faculdade de Direito, onde João estudava para se tornar advogado como seu pai, um homem rígido que via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Miguel era professor assistente, openly gay, e sua confiança atraía João como um imã. Nas aulas, os olhares se cruzavam, e logo vieram as conversas pós-aula sobre leis e direitos humanos, evoluindo para cafés escondidos em bairros distantes. João sentia um fogo interno que nunca experimentara, mas o medo o paralisava, o que diria sua família católica devota. Seu pai, que comandava uma pequena empresa familiar em Sintra, sempre repetia que um homem de verdade constrói uma família tradicional. Naquela noite, após o beijo, João correu para casa, mas ao chegar, encontrou a porta trancada. Sua mãe atendeu pelo interfone, a voz tremendo de raiva e dor. Não entre aqui, João. Seu pai viu o vídeo. Como pôde nos envergonhar assim? Ele implorou, batendo na porta, mas foi em vão. Passou a noite em um banco de praça, encharcado e sozinho, questionando cada escolha que o levara até ali. Por que não resistir a Miguel? Por que permitira que o desejo dominasse? No dia seguinte, Miguel ligou, preocupado. João, onde você está? Eu vi o vídeo circulando nas redes sociais da universidade. Vamos conversar. Eles se encontraram em um café discreto no bairro Alto, onde o ar cheirava a pastel de nata e café forte. Miguel, com seus 28 anos e experiência de ter saído do armário aos 20, tentou acalmá-lo. Isso não é o fim do mundo. Em Portugal, as leis protegem os direitos LGBT. Sua família vai entender com o tempo. Mas João balançou a cabeça, os olhos cheios de terror. Você não entende. Meu pai é da velha guarda. Ele me cortará da herança, me expulsará da família. E minha mãe? Ela chora como se eu tivesse morrido. A conversa se estendeu por horas, revelando camadas de João que ele mesmo desconhecia. Ele contou sobre a infância em uma casa onde a Bíblia era lei, onde qualquer desvio era punido com silêncio ou castigos. Miguel compartilhou sua própria história. Crescido em Porto, filho de pais liberais, ele enfrentara bullying na escola, mas encontrara força em comunidades online e ativistas. Eu perdi amigos, mas ganhei liberdade, disse ele, tocando a mão de João sob a mesa. Mas João retraiu, o gesto de olhares alheios o sufocando. Enquanto isso, em casa, a família de João se reunia em crise. Seu pai, António, um homem de 55 anos com bigode grisalho e temperamento explosivo, declarava: isso é uma fase, influenciada por esse professor pervertido. Vamos trazê-lo de volta ao caminho certo. Sua mãe, Maria, chorava no sofá, rezando o terço, culpando-se por não ter notado os sinais. O irmão mais novo, Pedro, de 18 anos, ficava em silêncio, dividido entre lealdade familiar e curiosidade sobre o mundo além das tradições. João decidiu confrontar a família. Ele bateu na porta novamente, e dessa vez, sua mãe abriu, os olhos vermelhos. Entre, mas seu pai está furioso. A sala de estar parecia um tribunal, António sentado na poltrona, Pedro ao lado, Maria servindo chá com mãos trêmulas. Explique-se, ordenou o pai. João, com a voz falhando, admitiu: eu amo Miguel. Não é uma escolha, é quem eu sou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado pelo punho de António batendo na mesa. Você não é mais meu filho. Saia daqui e nunca mais volte. João saiu atordoado, as palavras ecoando em sua mente como um verdito final. Ele ligou para Miguel, que o convidou para ficar em seu apartamento em Alfama. Lá, pela primeira vez, João se permitiu chorar abertamente, nos braços de alguém que o entendia. Mas mesmo ali, o conflito interno rugia, era certo trair as expectativas familiares por amor. Valia a pena o preço da liberdade. Dias se passaram em uma névoa de decisões precipitadas. João pediu demissão da universidade, temendo o escândalo, e começou a procurar emprego em bares, longe do olhar julgador. Miguel o apoiava, mas notava a relutância de João em assumir publicamente. Você precisa se aceitar primeiro, dizia ele.
Mas João lutava contra anos de condicionamento, sonhando com reconciliação familiar. Uma noite, Pedro ligou secretamente. Irmão, eu vi o vídeo. Não julgo você. Mas papai está destruindo tudo aqui em casa. Isso plantou uma semente de esperança em João, mas também de culpa. Ele estava destruindo sua família. O peso da sociedade portuguesa, ainda marcada por resquícios conservadores apesar das leis progressistas, o esmagava. Em Lisboa, casamentos gays eram legais desde 2010, mas em famílias como a sua, a aceitação era rara. Miguel, vendo o sofrimento de João, propôs uma viagem para o Algarve, para clarear as ideias. Vamos fugir por uns dias, só nós dois. João aceitou, mas no trem, uma mensagem de sua mãe chegou: seu pai teve um infarto. Volte para casa. O pânico retornou, e João se viu diante de uma escolha: ficar com Miguel ou correr para a família que o rejeitara. João desceu do trem em Faro, mas sua mente já estava de volta a Sintra. O infarto de seu pai o atingira como um soco, misturando culpa e raiva. Eu causei isso, murmurou para Miguel, que tentava convencê-lo a prosseguir com a viagem. Não, João. Seu pai é responsável pelas próprias emoções. Vamos, você precisa de espaço. Mas João balançou a cabeça, comprando uma passagem de volta. Eu tenho que ir. Eles são minha família. A viagem de trem de volta foi uma tortura, com João revivendo memórias de infância, domingos na igreja, jantares onde o pai elogiava sua masculinidade ao jogar futebol, a mãe cozinhando pratos tradicionais enquanto contava histórias de santos. Como ele podia ter traído tudo isso? Ao chegar ao hospital, encontrou Maria ao lado da cama de António, que parecia frágil sob os tubos. O que você fez? Sussurrou ela, mas permitiu que ele entrasse. António abriu os olhos, fraco mas ainda teimoso. Você veio para se desculpar. João engoliu em seco. Pai, eu sinto muito pelo sofrimento, mas não pelo que sou. As palavras saíram como um desafio, e António virou o rosto. Então vá embora. Não preciso de um filho como você. Maria interveio, chorando: por favor, parem. Isso está nos matando. Pedro, presente, puxou João para o corredor. Eu apoio você, mano. Mas eles precisam de tempo. De volta ao apartamento de Miguel, João desabou. Eu o vi ali, vulnerável, e pensei que minha escolha o matou. Miguel o abraçou, mas uma tensão crescia entre eles. Miguel queria que João assumisse publicamente, participasse de eventos LGBT em Lisboa, mas João hesitava. E se isso piorar tudo? E se eu perder meu emprego futuro por causa disso? Miguel suspirou: a vida no armário é uma prisão. Eu vivi isso e saí mais forte. Os dias seguintes trouxeram mais conflitos. Amigos da universidade começaram a se afastar de João, sussurrando sobre o vídeo. Um professor conservador sugeriu que ele trocasse de curso. Em casa, Maria ligava secretamente, implorando para que ele voltasse ao normal. Encontre uma garota, case-se. Seu pai perdoará. João sentia o peso da expectativa social. Em Portugal, apesar do progresso, famílias rurais como a sua viam a homossexualidade como importada do exterior, uma moda moderna. Miguel, frustrado, confrontou João uma noite após um jantar tenso. Você me ama ou ama a aprovação deles? João explodiu: é fácil para você. Seus pais aceitam. Os meus me criaram com valores que agora eu quebro. A briga escalou, com Miguel acusando João de covardia e João retrucando que Miguel era egoísta. Eles dormiram em quartos separados, o silêncio cortante como uma lâmina. No trabalho temporário em um bar no Chiado, João encontrou um aliado inesperado, o dono, um homem gay de 50 anos chamado Luís, que compartilhava histórias semelhantes. Eu perdi minha família há 30 anos, mas construí uma nova. O preço é alto, mas a liberdade vale. Isso fez João refletir sobre suas escolhas. Ele começou a frequentar reuniões de apoio LGBT, anonimamente no início, ouvindo histórias de rejeição e resiliência. Enquanto isso, António se recuperava em casa, mas sua raiva fermentava. Ele contratou um detetive para investigar Miguel, descobrindo que ele havia sido ativista em marchas do orgulho. Esse homem está corrompendo nosso filho, gritou para Maria. Pedro, ouvindo, defendeu João: pai, o amor não é corrupção. Pela primeira vez, António hesitou, mas ordenou silêncio. João decidiu escrever uma carta para a família, expondo seus sentimentos. Eu não escolhi ser gay, mas escolho ser honesto. Por favor, tentem entender. Ele a enviou, mas a resposta veio em forma de silêncio. Miguel, vendo o esforço, se reconciliou com ele. Estou orgulhoso de você.
Eles passaram uma noite conversando sobre o futuro, sonhando com uma vida juntos, mas João ainda lutava com a dúvida moral. Era egoísmo priorizar o amor sobre a família. Uma semana depois, uma surpresa. Pedro apareceu no apartamento. Eu saí de casa para ficar com você. Papai está louco, mas eu acredito em você. Os três jantaram juntos, rindo pela primeira vez em semanas. Mas a alegria foi curta. Uma ligação de Maria informou que António havia sofrido uma recaída. Ele viu Pedro saindo e culpou você de novo. João correu para o hospital, encontrando o pai ainda mais fraco. Por que você está destruindo nossa família? Perguntou António. João, com lágrimas, respondeu, eu só quero ser parte dela como sou. Maria, dividida, tocou o braço do marido. António, ele é nosso filho. Pela primeira vez, uma rachadura apareceu na armadura do pai. De volta com Miguel, João sentiu uma mudança interna. Ele começou a planejar uma conversa aberta com a família, mas o medo persistia. E se falhasse? O conflito ético consumia, sacrificar o amor por paz familiar ou arriscar tudo pela autenticidade. A recaída de António forçou uma reunião familiar forçada no hospital. João chegou com Miguel ao seu lado, uma declaração ousada. Maria os recebeu com um abraço hesitante, mas António virou o rosto. Não o traga aqui, murmurou. Pedro interveio. Pai, Miguel é parte da vida de João. Aceita ou perca nós dois. O quarto ficou tenso, o bip dos monitores ecoando como um relógio contando regressivo. João sentou-se ao lado da cama, a voz firme apesar do tremor. Pai, eu respeitei suas crenças a vida toda. Agora peço que respeite as minhas. António, enfraquecido, finalmente falou. Em nossa cultura, família é homem, mulher, filhos. Isso vai contra Deus. Miguel, calmamente, rebateu. Deus é amor, Senhor. E em Portugal, a lei reconhece nosso direito de amar. Maria chorou. Eu não quero perder meu filho. A conversa se estendeu, revelando feridas profundas. António admitiu o medo do julgamento dos vizinhos em Sintra, onde tradições católicas ainda dominavam. O que dirão na igreja? João compartilhou sua luta interna. Eu me odiei por anos, rezando para mudar. Mas não mudei, e isso me matava por dentro. Pedro acrescentou. Eu vi irmãos de amigos sofrendo o mesmo. É hora de evoluir, pai. Após horas, António cedeu um pouco. Fiquem longe por enquanto. Preciso pensar. Foi uma vitória pequena, mas João saiu exausto, questionando se valer o confronto. Com Miguel, ele desabafou. E se eu estiver errado? E se minha escolha machucar todos? Miguel respondeu, a verdade machuca, mas mentiras destroem. Nos dias seguintes, João enfrentou repercussões sociais. No bar, clientes conservadores o evitavam, e Luís o alertou, em Lisboa é mais fácil, mas o preconceito persiste. João começou a se envolver mais com a comunidade LGBT, participando de uma marcha discreta, sentindo pela primeira vez um senso de pertencimento. Mas isso aumentou a distância com a família. Maria ligou uma semana depois, seu pai quer vê-lo sozinho. João foi, encontrando António em casa, mais calmo. Eu li sobre isso. Ainda não aceito, mas não quero perdê-lo. Foi um passo, mas condicional, mantenha discreto. Não traga vergonha. João aceitou, mas internamente revoltado. Era isso aceitação ou controle? Miguel, ao saber, ficou furioso. Isso não é suficiente. Você merece mais. A tensão voltou, culminando em uma briga onde Miguel acusou João de traição. Você escolhe ele sobre nós. João retrucou, estou tentando equilibrar. Miguel saiu batendo a porta, deixando João sozinho com suas dúvidas. Pedro, morando temporariamente com eles, tentou mediar. Miguel tem razão, mas família é complicada. João refletiu sobre o preço, perder Miguel por família ou vice-versa. Ele decidiu buscar terapia, encontrando um psicólogo especializado em questões LGBT. Nas sessões, explorou traumas, o bullying sutil na escola, a pressão para ser homem de verdade. Enquanto isso, António enfrentava seu próprio conflito. Conversando com um padre progressista, ouviu, amor não é pecado. Isso o abalou, mas o orgulho resistia. Maria, vendo o sofrimento, pressionava, nossos filhos merecem felicidade. João e Miguel se reconciliaram após dias de silêncio. Eu te amo, mas preciso que você lute por nós, disse Miguel. João prometeu, eu vou. Eles planejaram uma viagem para o Douro, para reconectar. Mas no caminho, uma mensagem de Pedro, papai descobriu sobre a marcha. Ele está furioso de novo. Ao retornar, João encontrou a família em caos.
Antônio declarava, você está nos expondo. Maria defendia, deixe-o viver. Pedro saíra de casa novamente. João, cansado, confrontou, eu não vou me esconder mais. Aceitem ou me percam. Antônio, pela primeira vez, chorou, eu tenho medo de perder você. O impasse durou semanas, com João dividindo tempo entre Miguel e tentativas de reconciliação. O stress o levou a uma crise. Uma noite, ele considerou terminar com Miguel para salvar a família. Mas ao ver Miguel dormindo, soube que não podia. A escolha era clara, mas dolorosa. A crise culminou em um jantar familiar organizado por Maria, uma tentativa desesperada de união. João chegou com Miguel, apesar dos protestos de Antônio. A mesa estava posta com cozida à portuguesa, mas o ar era pesado como chumbo. Pedro quebrou o gelo, vamos falar abertamente. Antônio começou, eu criei vocês com valores. Isso vai contra tudo. João respondeu, valores incluem amor incondicional. Miguel compartilhou sua jornada, perdi muito, mas ganhei integridade. Maria, chorando, admitiu, eu sempre soube, filho. Mas tinha medo. A revelação chocou João, porque não disse. Para protegê-lo, respondeu ela. A discussão escalou quando Antônio acusou Miguel de influência, você o seduziu. Miguel rebateu, amor não é sedução. Pedro defendeu, pai, pare de culpar os outros. No auge, Antônio saiu da mesa, mas voltou minutos depois, exausto. Eu não entendo, mas vejo sua dor. Tentarei. Foi um turning point frágil. Nos meses seguintes, Antônio começou a ler sobre a homossexualidade, influenciado por Maria. João e Miguel fortaleceram seu relacionamento, participando de eventos juntos, enfrentando olhares julgadores mas ganhando aliados. João voltou à universidade, ignorando fofocas, focando em advocacia para direitos LGBT. Mas nem tudo era perfeito. Amigos da família se afastaram, e Antônio enfrentou críticas na igreja. Ele questionava, vale a pena mudar por um filho? Maria respondia, sim, porque é nosso filho. Pedro, inspirado, explorava sua própria identidade, confidenciando a João, acho que sou bi. João lutava com culpa residual, cada progresso parecia uma vitória comprada com dor alheia. Em terapia, ele aprendeu a aceitar que mudanças exigem sacrifícios. Miguel, paciente, o apoiava, estamos construindo algo real. Uma traição inesperada veio de um primo distante, que postou o vídeo antigo online novamente, rotulando João como pecador. O escândalo reviveu, afetando o emprego de Antônio. Furioso, ele ligou para João, veja o que causou. João, magoado, retrucou, o preconceito causa, não eu. Miguel sugeriu processar por difamação, usando conhecimentos legais. O processo uniu a família de forma inesperada. Antônio testemunhou a favor de João, admitindo publicamente, meu filho é gay, e eu o amo. A declaração chocou todos, mas marcou sua transformação. O primo pediu desculpas, e o caso foi resolvido. Com o tempo, a família se reconstruiu. Jantares incluíam Miguel, conversas fluíam melhor. João sentia paz, mas refletia sobre o custo, anos de sofrimento, relacionamentos tensos. Era certo forçar a aceitação. Ou devia ter-se escondido? Anos se passaram, e a vida de João estabilizou. Ele se formou advogado, especializando-se em direitos humanos, ajudando outros em situações semelhantes. Miguel e ele se casaram em uma cerimônia discreta em Lisboa, com a família presente. Antônio, agora avô de um sobrinho adotado por eles, brincava, eu errei, mas aprendi. Maria sorria, orgulhosa. Mas as cicatrizes permaneciam. João às vezes acordava suando, sonhando com rejeição. Miguel o acalmava, nós vencemos. Pedro, agora alto e namorando, agradecia, você pavimentou o caminho. Refletindo, João via as escolhas controversas, confrontar ou recuar. Trair expectativas por autenticidade. A sociedade portuguesa evoluía, mas o preconceito persistia em bolsões conservadores. Ele se perguntava se sua jornada valera o preço pago por todos. No final, a história de João levanta uma questão. É moralmente correto priorizar a própria felicidade quando isso causa dor profunda à família, ou o dever filial deve prevalecer acima de tudo?